o aceite a respeito da gravação. A partir desse momento, a gente está gravando o nosso quinto encontro, né? Na verdade, quinto e sexto encontro da disciplina de Bioestatística. Hoje é dia 16 de dezembro. O tema da nossa aula hoje é distribuição de frequência e gráficos, tá bom? A gente vai fazer tudo junto e, para isso, eu vou utilizar como se a gente estivesse fazendo um papel separado e a gente fazendo no Excel. A vantagem de usar o Excel é porque a gente tem os resultados muito mais fáceis de operacionalizar, certo? Mas manualmente a gente também tem como fazer, tá bom? Gente, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Pronto. Na nossa pesquisa, na nossa última aula, eu pedi para que vocês pegassem um banco de dados que a gente tem e que vocês pudessem organizar as amostras. O que acontece? Para facilitar mesmo, tá certo? A questão de vocês operacionalizarem, porque tem muita gente que está fazendo isso por celular, tá certo? O que é que acontece? Eu fiz uma planilha separada, mandei para vocês por Excel, tá certo? Em que... Opa. Que eu chamei de banco de dados por amostra, tá bom? E aí, dentro desse documento, tem 3 planilhas aqui, né? E cada uma dessas planilhas já está específico para os dados que a gente vai tratar em cada uma das amostras. Até fiz um corte para poder reduzir, assim, a gente trabalhar com menos dados, mas trabalhar melhor com menos dados, tá certo? Então, tem a amostra A, em que a gente vai utilizar o gênero, né, o sexo, a idade, a cidade dessa pessoa, quantas passagens a pessoa utiliza, quantos transportes ela utiliza por dia e qual o valor daquela passagem, tá certo? E aí tem um banco de dados. Para a amostra B, a gente tem aqui sexo, idade, a cidade, e aí eu tinha colocado voto em porquê, não voto em porquê. Eu tirei os 2 porquês e a gente vai analisar tão somente a expectativa de voto, tá bom? E, por último, a gente vai fazer aqui o nosso dado da amostra C, em que eu fiz também um recorte para ela ficar menor, todas aquelas questões ligadas à rua, eu fiz um corte delas, e a gente ficou com uma análise assim, bem IBGE, vamos dizer assim. Sexo, idade, a cidade aqui a gente está desconsiderando, e aí tem os membros da família, deixa eu só liberar mais gente aqui. Pronto. Os membros da família, a renda bruta da família, e aí quantos cômodos tem a casa, banheiros, quartos, carros e etc., celulares, televisores, enfim. Bem IBGE isso aí, né? E aí, pronto, tem essas 3 planilhas para facilitar ainda, para quem não está com acesso a essas 3 planilhas, a gente colocou, tá certo? Em formato PDF, para facilitar para vocês, e a gente vai trabalhar hoje como a gente tem que fazer a pesquisa de fato, como é que a gente vai organizar a distribuição de frequência, o que é a distribuição de frequência, e fazer os primeiros gráficos que vão ajudar a gente a analisar cada uma das propostas, tá certo? Então, gente, vamos lá. Eu vou começar pela técnica de amostragem de cada um, certo? E aí eu vou resgatar aquele texto lá do livro, do book, que fala sobre os tipos de amostra e cada uma das amostras que vocês vão ter que fazer. Primeira amostra, a amostra A, ela é formada por um tamanho de 2,2%,
do total da população. Esse banco de dados é formado por 439 informações. Então, como é que eu faria no dia a dia? Deixa eu puxar aqui. Como é que eu faria? 439 é o valor total de amostras. Isso equivale a 5%. Se a gente quer 2,2%, isso equivale quanto? E a gente resolve essa regra de 3, tá certo? Outra forma, e aí, regra de 3, 100 vezes x igual a 439 vezes 2,2. Para a gente fazer na calculadora, olha o que é que acontece. Posso botar 439 vezes 2,2 dividido por 100, né? E aí deu esse valor aí, 9,658. Arredondando, esse arredondamento vai para mais, para 10, né? Na primeira amostra, vocês têm que ter separado 10 números formados de forma aleatória, tá bom? Então, amostra A, eu vou anotar aqui embaixo, amostra A, deixa eu logo apagar aqui. Opa. Amostra A, que é de 2,2%, ela tem que ter o total de 10 pessoas que a gente vai escolher. Vamos aproveitar e vamos calcular o restante das amostras logo. A amostra B, ela tem um tamanho de 3,2%. E isso equivale, ó, 439 vezes 3,2%, deu 14,048, o que equivale a 14 pessoas. E, por fim, a gente faz a conta do mesmo jeito. A amostra C tem que ter um total de 4,5 pessoas. Isso equivale, gente, a 10 pessoas, a 20 pessoas, tá bom? Vou colocar aqui direto. E vamos lá. O que é que acontece? Qual a observação que a gente tem que fazer? A gente tem que... Essa amostra ela tem que ser feita da forma aleatória. A dica que eu dei é que vocês utilizassem o site sorteador online, tá bom? Então, vou formar agora a minha amostra A de forma aleatória. Vou abrir o site sorteador, sorteando já. Tem sorteador, sorteando já. Eu mostrei para vocês que estou sorteando já. Vou dizer que eu quero 10 números entre 1 e 439. Pronto. Me deu essa amostra daqui. Presta atenção. 29, 39, 105, 128, 133, 187, 194, 209, 228 e 396. Vou anotar isso aqui. Opa. Vamos lá. Quem é lá na minha amostra A? O 29. Então, o primeiro número que eu vou pegar é o 29. Eu apaguei os demais. Selecionei aqui, o próximo é 39. Por que eu fiz isso? Eu posso excluir o que eu não quero e ficando só com o número de ordem aqui que eu quero, tá bom? Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo, né? Não deu. Vamos lá. Um zoom aqui. Ou eu vou escolhendo os números que eu quero e vou copiando e colando numa outra planilha, ou vou excluindo os números que eu não quero. 29, o 39, o 105. Então, opa. 104, eu vou tirar.
ou eu vou tirando ou vou anotando tudinho separado. Gente, quem não está com computador, tem dificuldade de fazer isso pelo celular, enfim, o que é que você vai fazer? Faz num papel separado, tá bom? Chega lá no papel separado, sai anotando. O 29, quem é o 29? Vou botar mais uma página aqui. Quem é o 29, que é o primeiro número que eu tenho que sortear. Depois o 39. Depois o 105. A gente vai fazer uma tabelinha aqui, ó. Começa a riscar. 29 é uma pessoa do sexo masculino, homem, com 27 anos, na idade, que mora em Olinda, que utiliza 4 passagens para ir para o IF, utilizando 6 ônibus diferentes, 6 transportes diferentes, 6 ônibus não, desculpa, 6 transportes diferentes, e que gasta um total de R$ 36 para fazer o trajeto casa IFPE casa. Pronto. Quem é a segunda pessoa? A segunda pessoa que a gente anotou é um homem, agora com 33 anos, que mora em Ribeirão, que utiliza 2 passagens por dia em 2 transportes e que gasta um total de R$ 30. E a terceira pessoa, a mulher, de 26 anos, que mora em Ribeirão. Então, ó, não é porque você não tem computador que não vai deixar, que vai deixar de fazer a pesquisa, tá vendo? Dá para fazer tudo isso. É lógico que, se você consegue fazer isso no computador, no celular, com Excel, vai ser ótimo. Porque aquilo que vocês vão selecionar aqui, a gente consegue fazer, por exemplo, o gráfico, vai plotar rapidinho, tá bom? Então, essa é a forma de seleção. Lembrando, essa primeira amostra, que vocês vão utilizar esse critério, vocês vão formar de forma aleatória, né? E aí, como é que vocês vão colocar isso no trabalho? Vamos lá para o trabalho. Opa. Eu vou escrever aqui sobre o trabalho. Formação das amostras. Aí, lá no trabalho, a gente vai colocar assim. As amostras foram formadas utilizando várias técnicas em amostragem. A amostra. Opa. Amostra, tá? É formada por um total de 2,2% da população. E foi escolhida utilizando um sorteador eletrônico chamado no site, né? Sorteando já.com.br.
onde nós pedimos o sorteio de 10 números entre 1 e 439. Pronto. Os números sorteados quais foram? Os números sorteados foram 29, 39, 105, aqui, 105, 128, 133, 187, 194, 209, 228, 396 e 396. Com isso, nós formamos a seguinte amostra. E aí, vamos colocar a nossa primeira tabela, tá certo? Vou pedir para inserir uma tabela. E nessa tabelinha, a gente vai colocar exatamente as mesmas informações que a gente tem aqui, ó. Se estiver fazendo no Excel, copia e cola. Não precisa digitar outra tabela, tá bom? Então, olha só que bonitinho que já veio, tá vendo? Pronto, copiou aqui, colou, já deu certo. Pronto. Gente, para fazer 135, 128... Deixa eu ver se eu consigo. Estou com uma raiva disso tão grande, minha gente. Vocês não têm noção do quanto. Vamos lá. 127, vou excluir. 133. Já está aqui. Enfim. Vou pegar só esses 5 primeiros aqui do meu para mostrar a vocês, tá bom? Vou tirar aqui. Pronto. Formamos a seguinte amostra, tá certo? Isso é uma tabela bruta, com os dados brutos que não foram tratados. Só tem a única ordem que eles estabelecem, que é estabelecida aí e que foi obedecida, foi a ordem que o questionário foi respondido. Não existe uma outra ordem organizando, separando se é homem ou mulher, separando por cidade, ou colocando idade como prioridade, certo? Então, vocês têm uma tabela aqui, simplesmente uma tabela, tá certo? Nessa tabela, a gente não está quantificando cada uma das informações. A partir do momento que eu quero saber quantos homens responderam essa reunião, eu vou fazer uma nova tabela agora. Dessa informação, percebemos que a gente tem o seguinte. Vou colocar uma tabelinha aqui bem simples. 3 por 3. Nessa tabela simples, eu vou colocar aqui sexo, quantidade absoluta e quantidade relativa. A quantidade absoluta, a quantidade de dados que a gente encontra. Por exemplo, são 2 sexos aqui, homem e mulher, que estão utilizados. Quantos homens tem nessa amostra que a gente fez? Lembra que essa amostra tem 5 dados, né? Mas tem 3 homens e 2 mulheres. 3 no total de 5 equivale a quantos por cento? Equivale a 60%.
2 com relação a 5 equivale a quantos por cento? Equivale a 40%. Professor, o senhor fez mágica para descobrir esses números? Não, não fiz mágica. Primeiro, contabilizei aqui no quantidade de homens e de mulheres, de forma absoluta, 3 homens, 2 mulheres. Para eu calcular a porcentagem total, eu posso usar a ideia da mãozinha mesmo. Se o total... Quantas pessoas a gente tem aqui? A gente tem 5 pessoas. Dá um total de 100%. Se eu quero escolher só 3 homens, equivale a quantos por cento? E aí você faz a regra de 3. 5 vezes x é igual a 3 vezes 100, que é 300. X é igual a 300 dividido por 5, que é 60. 60%. Obviamente, os outros 40% vão ser das mulheres, tá bom? Então, isso daqui que a gente acabou de fazer, essa nova tabelinha aqui que a gente fez, até para vocês formatarem, eu só não consegui formatar, estou fazendo no celular, eu encontrei dificuldade para formatar direitinho, não tem problema, gente, tá bom? Deixa a tabelinha assim, e a gente já sabe o que vocês querem representar. Só que lembrem o seguinte, toda vez que vocês colocam uma tabela no trabalho, a tabela, se eu recortar o trabalho todinho em cima e se eu recortar o trabalho todinho embaixo, eu tenho que saber o que é aquela tabela. Eu tenho que saber o que é aquela tabela, para que ela serve, de onde eu tirei essas informações. É o que a gente chama de título e de rodapé. São elementos essenciais para que a gente possa entender tanto uma tabela, no caso da gente aí uma distribuição de frequência, como também um gráfico, tá bom? Então eu tenho que dizer aqui, percebemos que o que é essa tabela? Vou colocar aqui que essa tabela, estou chamando de tabela por enquanto. Eu vou dizer que essa tabela é quantidade da amostra por sexo. Da amostra A por sexo. De onde a gente está tirando essas informações? A gente inventou? Não. A gente tirou da pesquisa da gente, a gente tirou do banco de dados que a gente está utilizando. Então, eu vou botar aqui a fonte de onde eu tirei. Banco de dados. Opa, banco de dados da pesquisa. Bom, toda vez que botar uma tabelinha, vocês têm que dizer o que é aquela tabela em cima, de forma resumida, e embaixo dizer de onde vocês estão tirando essas informações. Se você está inventando essas informações, você vai dizer que são dados fictícios, tá certo? Mas aí a gente tirou do banco de dados da gente, que por mais que sejam fictícios, a gente não inventou nesse momento aqui da pesquisa, tá bom? Acho que eu vou só colocar em azul para ele ficar um pouquinho mais escuro. Depois eu boto em azul de novo, que é para vocês acompanharem lá, tá bom? Se quiser formatar, eu vou botar aqui ajustar ao conteúdo. Centralizou, pronto. Olha que bonitinho que tá. A gente, se quiser botar o título aqui em negrito, ou seja, criatividade de vocês, rodapé, tabela, o títulozinho em cima, vocês podem botar em itálico, tá certo? E assim por diante. Essa foi a primeira informação que a gente coletou. A gente já conseguiu saber que 60% da nossa amostra é formada por homens, tá certo? Qual a idade desses homens e dessas pessoas? E aí a gente vai entrar no mérito, que é a próxima aula, em que a gente vai utilizar para calcular a média de idade, a média de passagens, a média de transportes utilizados, a moda de transportes utilizados, a moda de idade que a gente possa ter, tá certo? E a gente vai organizar isso em faixas, que é o que a gente chama de distribuição de frequência por classes.
Mas, por enquanto, a gente vai pegar esses dados que não são numéricos. Outro dado que a gente pode explorar aí, que não é numérico, que a gente pode colocar a quantidade, percebendo quantas vezes essa idade vai aparecer. Esse dado vai aparecer. A gente já tem aqui, ó. Opa. Cadê aqui o negócio? Pronto, apareceu. Cidade. Cidade a gente tem como ver aí quem respondeu, de onde é mais cidade. Vai fazer tudo de novo? Não, né? Vamos ver aqui. A gente vai copiar e colar. Tabela 2. O que é essa tabela 2? Essa tabela aqui a gente vai colocar a amostra A por cidades. E a gente percebeu que são 3 informações diferentes. Pronto. A gente tem aqui Cabo. Opa. Um do Cabo, 2 de Ribeirão, um de Olinda e um de Recife. Como eu sou bem metódico, eu vou botar aqui Cabo, Olinda, Recife, Ribeirão. Por que eu botei dessa forma? Ordem alfabética. Tá bom? Deixei ter os dados todos bagunçados e a gente vai colocando os dados em uma ordem, tá colocando aqui de forma que vai ficar bem organizado, todo leitor vai conseguir entender. Eu tenho um respondente do Cabo, um em Olinda, um em Recife, 2 em Ribeirão. Se for calcular cada um desses valores com relação à porcentagem total, vai dar aqui 20%, né? 20, 20, 20, e aqui vai ficar igual a 40%. Total, 100%. Tá bom? Fonte, banco de dados da pesquisa. Gente, a gente já fez 2 tabelas da nossa pesquisa para analisar a nossa primeira amostra. Tá bom? Então, essas tabelas que a gente fez, elas vão ajudar a gente a analisar os dados mais para frente, tá bom? E fazer um comparativo com os dados que eu tenho geral, de todo mundo. O que é que acontece? Gente, essas quantidades absolutas, relativas, elas estão quantificando cada uma dessas informações. Elas estão me dizendo quantas vezes cada uma dessas informações elas estão aparecendo, tá certo? Isso nós, na estatística, chamamos de frequência. O número de vezes que alguma coisa vai acontecendo, a gente chama de frequência. Nós temos aí a frequência de homens e mulheres na pesquisa, nós temos aí a frequência de cada uma dessas 4 cidades, de vezes na pesquisa. Essa tabela, ela ganha um nome especial. Ela não deixou de ser tabela, é uma tabela. Porém, ela tem um nome agora especial que nós vamos utilizar muito. A gente vai agora chamar de distribuição de frequência. Tá bom? Então, distribuição de frequência, distribuir, separei, de acordo com a frequência, ou seja, com o número de vezes que cada uma dessas informações vão aparecer. Tá bom? A frequência da palavra homem, ou do gênero masculino, foi de 60%. A frequência de mulheres é de 40%, tá certo? E aí a gente colocou quantidade absoluta, quantidade relativa. As duas são quantidades, tá bom? Só que são tipos de dados diferentes. Eu tenho, quando eu digo 3 homens, eu não preciso olhar, sim, 3 homens. Eu entendi. 1, 2, 3 homens. Acabou. Quando eu digo 40% de mulheres, eu tenho que lembrar 40% de quanto? Aqui, 40% de 5 pessoas pesquisadas. Porque poderia ser 40% de 1 milhão de pessoas. Tá bom? Então, é um dado que a gente chama relativo, porque a gente precisa de uma informação a mais. Tá certo? Deu para entender essa parte, gente? Deixa eu voltar aqui para ver se ficou uma pergunta. Quantas tabelas você quiser? Pronto. Quantas tabelas você quiser, Jéssica, certo? Agora sim,
a gente vai ver essas tabelas de acordo com os dados que a gente está trabalhando em cada uma das amostras, tá certo? Aquilo que foi importante para poder a gente analisar os dados. A primeira amostra, a amostra A, ela vai ser formada por 10 itens, tá certo? A amostra B vai ser formada por 14 itens. E a amostra C vai ser formada por 20 itens, tá certo? Vamos partir da amostra A para a amostra B. Então, eu vou pegar aqui agora, tá bom? Os dados numéricos vocês podem anotar, tá certo? Podem fazer da passagem utilizada, meio de transporte, etc., idade. Só que idade eu vou fazer diferente. Pronto, eu vou falar sobre uma outra distribuição de frequência, que é o que a gente chama de distribuição de frequência por classes, tá certo? Vejam só, o que é distribuição de frequência? É uma tabela que diz quantas vezes cada uma aparece. Só que, às vezes, as tabelas, elas ganham um número muito grande. E se a gente for colocar todas as frequências, exatamente o número de vezes que ela aparece, eu vou ficar com informação demais, tá certo? Então, vou puxar aqui o Excel. Vou pegar essa telinha aqui e mostrar para vocês. Imagina que nós estivéssemos analisando exatamente essas informações, tá bom? Puxa até para baixo aqui, pronto. Aqui, vou fazer aqui. O que é que acontece? Vejam só, minha gente. Vou fazer uma distribuição de frequência bem bonitinha aqui, bem rapidinha, da idade pesquisada. Vou colocar aqui qual a idade e a frequência. Idade e a frequência. Ou seja, o número de vezes que cada um. Pronto. E a frequência, que é o número de vezes que cada uma dessas informações vão aparecer. Tá certo? Eu percebi aqui, 22 anos, aparece duas vezes aqui na tela. Opa. 2 vezes. A idade de 20 anos aparece 3 vezes. A idade de 18 anos aparece uma vez. Professor, não quero fazer assim desse jeito não, porque depois vai dar trabalho para organizar tudo de uma vez. Pronto, já vi então o que eu vou fazer. O que a gente pode fazer? Eu até prefiro assim, né? Eu prefiro fazer dessa forma. Mas cada um vai... Espera aí, que alguém chegou. Pronto, a Amanda chegou. Vamos lá. 19 anos, eu estou vendo aqui na tela 2 vezes. Com 20 anos, eu estou vendo 3 vezes. Com 21 anos, uma vez. Com 22, uma vez. Com 22, duas vezes. Com 23 anos, nenhuma vez. Quando não tem nenhuma vez, gente, ou a gente coloca 0, ou a gente coloca traço. Opa. Tá bom? Já. Opa. Me lascou. Enfim, vocês estão entendendo aqui. Eu me perdi. Qual é o primeiro aqui? Eu acho que era esse. Pronto. Ou bota traço, ou bota 0. 24 anos. Não tem. 24 anos não tem. 25 anos. Vamos ver aqui. Eu estou vendo 3 vezes. Pronto. Vejam só. Só que imagina fazer essa tabela. A maior idade que eu estou vendo aqui na tabela, até 34. Olha o tempo perdido, minha gente. E, às vezes, essa diferença de idade, ela nem causa impacto, né? Ela é irrisória. Tanto faz para mim, se a pessoa tem 20 ou 21 anos, não vai fazer diferença na análise. Vai fazer se ela tem uns 20 e poucos anos e uns 40 e poucos anos, uns 70 e poucos anos. Isso vai fazer diferença, tá certo? Então, não adianta tentar fazer uma tabela que seja uma distribuição de frequência
com tantas idades. Eu vou ficar com uma tabela enorme. E a gente usa as tabelas, as séries estatísticas, para simplificar a informação da gente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar intervalos. Intervalo é uma coisa bem simples. Eu vou começar a dizer aqui que para mim não importa. Não importa só quem tem 17 anos. Eu quero saber quantos aí tem entre 17 a 24 anos. Quem escolheu 24? Geralmente é uma idade que é estabelecida como juventude. É uma idade em que a maior parte está tendo seus primeiros empregos, que está fazendo uma faculdade, é certo? É uma colocação meio complicada no mundo do trabalho. Né? A pessoa está se encontrando vocacionalmente, inclusive. Então, é uma idade bem que geralmente é associado. Dizem que a partir dos 25 a pessoa já está começando a se orientar, né? E essa idade aí, muitas pessoas classificam aí entre os 35, 39, tá bom? A partir dos 40, a pessoa já tem uma certa maturidade. E aí, é uma fase que ela tem características bem particulares. Também é uma idade que é muitas vezes complicada para a pessoa conseguir emprego já, né? Então, colocação no mundo do trabalho é uma fase também mais complicada. Então, entre 49 e 59 anos. Entre 60 ou mais, a gente tem aquilo que a gente chama da melhor idade, né? Ou os idosos. Pronto. Eu quero saber aí, nessas 4 faixas de idade, quantas pessoas têm entre 17 e 24 anos? Então, se eu for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo mundo aqui, deixa eu ver aqui, tira, aqui eu tenho 7, 8, 9, 10, 11, pronto, opa, 11 pessoas que têm entre 17 e 24 anos. Aí agora a gente tem entre 25 e 39. Quantas pessoas tem? E assim a gente vai pesquisando, tá bom? Essa também é uma distribuição de frequência. Eu estou vendo quantas vezes uma determinada informação, ou melhor, um conjunto de determinadas informações, elas vão aparecer. E essas informações eu consigo definir um ponto inicial e um ponto final. É aquilo que a gente chama de intervalo, tá certo? Geralmente, na estatística, a gente não usa esse termo, de 17 a 24 anos. A gente usa um símbolo para representar isso, tá certo? Deixa eu escrever aqui para vocês. Esses símbolos são assim. Como é que a gente escreveria? 17 a 24 anos. De 25 até 39 anos. De 40 até 59 anos. E de 60 até infinito. Bom? 60 ou mais. Se eu digo assim, 17 até 24, significa que o 24 aqui está nesse intervalo, mas se eu escrevo, aliás, eu queria escrever diferente, eu queria escrever assim, 17 a 24. Entre 17 e 24, de 25, ele está no intervalo, 39 está no intervalo, 40 está no intervalo, 59 está no intervalo. Isso aqui, essa barra aqui tem a mesma função disso aqui. Algumas tabelas vocês podem ver assim. Se na ponta tem uma seta ou
Opa. Professor, isso está errado, né? Não, tá não. E pode esse número aqui embaixo, 24, e esse número aqui em cima, 24, também pode. O que é que acontece, gente? Quando a gente tem esse... Aqui 24, aqui 24. Quando esse aqui está aberto, que nem é uma setinha, nem é fechado assim, quando isso aqui está aberto, significa que o 24 eu não posso contabilizar dentro desse intervalo. Agora, quando está fechadinho, significa que é um intervalo fechado, ou seja, aquele número está contido. Então, se chegasse alguém com 24 anos, eu não ia poder contabilizar aqui. Eu ia contabilizar a pessoa aqui no segundo grupo. Por quê? Pertence ao intervalo e não pertence a esse intervalo. Tá bom? Essa forma de escrita, ela é bem útil quando você está com números muito grandes e que você quer botar de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300, 300 a 400. Pessoal, por que não coloca entre 301 e 400? Porque imagina se a gente estivesse falando de dinheiro, minha gente. Olha o que é que acontece. Se a gente estiver falando em dinheiro, e eu disser entre 0 e 100 reais, tá bom? Estamos falando em dinheiro. Se eu disser entre 101 e 200 reais, tá bom? O que é que acontece? Onde é que eu vou colocar 100 reais e 20 centavos? Onde eu vou colocar 100 reais e 78 centavos? Porque eu não posso colocar aqui, porque o 100 ele não faz parte dessa conta. E eu não posso colocar aqui, no 101, porque só começa no 101 e 100 não é 101. 100 reais e 20 centavos não é 101, mas também não é sempre eu poder incluir no intervalo anterior. Então, quando uma variável é desse tipo, que a gente chama de variável contínua e não discreta, esse daqui de idade é uma variável discreta, né? A pessoa não tem 19,6 anos, 19,82 anos. Se eu tenho 19 anos, eu tenho 20 anos. Mas dinheiro não, dinheiro é uma coisa contínua. Tem os centavos ali, os decimais, eles vão fazer diferença, os centesimais. Tá certo? Então, são intervalos diferentes. Aí eu posso pegar aquele intervalo lá, que a gente fez de idade, tá bom? E fazer uma nova distribuição de frequência. Como aqui nós temos poucos dados, cadê? Como aqui nós temos poucos dados, 10 dados somente, fazer uma distribuição de frequência da idade, de idade, por classe, não é uma vantagem. Tá bom? Porque são poucas informações. Melhor você descrever cada uma delas. Para a letra C, a amostra C, por exemplo, tem 20 informações. Talvez seja mais conveniente. Eu só preciso botar as duas? Não. Você só bota ou a distribuição de frequência simples, que essa aqui está número, quantidade e tal, só isso. Ou você coloca a distribuição de frequência por classes, tá certo? Pronto. Próxima parte do que a gente tem para fazer sistemática agora. Como é que a gente faz uma amostra sistemática, né? A gente tem o seguinte, voltar lá no nosso banco, dados, informação. Vamos supor agora, eu vou voltar tudo aqui, pronto. Vou aqui, dados da amostra B. Na amostra B, nós vamos analisar somente em quem poderia ser votado e quem não seria votado de jeito nenhum, tá bom? E aí a gente vai fazer isso utilizando a técnica de amostragem que a gente chama de sistemática. Ou seja, a gente vai estabelecer um início e a partir daquele início a gente vai estabelecer uma quantidade. Gente, nós precisamos do item B com 14 personagens. Então, eu tenho que fazer a distribuição. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é um cálculozinho aqui. Quanto é
já minha população aqui, 439. Quanto é 439 dividido por 14? Ó, tamanho da população, tamanho da amostra. Divido o tamanho da população pelo tamanho da amostra, isso aqui vai dar quanto? Vamos saber agora. (439) dividido por... 439 dividido por 14. Dá 31,35. Gente, eu quero que todo mundo tenha oportunidade de ser escolhido. Então, eu até poderia dizer que é aproximadamente 31. Mas, no lugar disso, eu vou dizer que é 32. Bom? E aí vem aquela jogadinha da matrícula de vocês, né? Vocês vão somar o número de vocês. Então, matrícula terminou em 72, matrícula terminou em 25, matrícula terminou em 00, em 08, soma esses 3 valores, e aí, a partir de agora, você vai começar a escolher, tá bom? Vamos anotar aqui uma coisa de como é que essa amostra vai ficar. Então, vou anotar aqui direitinho. População dividido por amostra. Fica bem anotadinho. 439 dividido por 14. Isso aqui dá aproximadamente 31,35. E nós vamos arredondar isso para 32. Isso aqui vai ser o intervalo. Somou as 3 matrículas, o final das 3 matrículas. Achou um valor lá. Eu vou supor, como eu botei no exemplo para vocês, que o meu número é 134. Bom? Eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá bom? Professor, eu resolvi não utilizar 32. Eu quero utilizar 31. Não tem problema, gente. Se resolver usar 31, vai pular de 31 em 31. Então, vamos somar aqui, tá bom? Vamos somar com os 31 mesmo, se der. Olha. Pronto, 32. Então, na minha, que eu comecei no 134, que é a soma das matrículas, mais 32, mais 32, mais 30, aí eu somo 3, ó. Mais 2, então vai ter que ser 0. Mais 32, mais 32, mais 32. E aqui eu tenho um probleminha. Pronto. Qual é o problema que eu tenho aqui? 358. Eu não tenho mais 358 na amostra. Porque a minha amostra, a nossa amostra aqui, ela é do total de 439. Então, a gente vai ter que reiniciar, porque a gente não completou os 14 que a gente queria. Como é que a gente complementa? Pega a calculadora, ó, 350 e... Como é? Deixa eu ver aqui. 358 menos 300. Não é no 300, é 400, né? Ainda pode somar, peraí. Perdão. Mais 32 para 90. Mais 32. Mais 30. Agora sim. E 2. 444. E eu não tenho 444, porque meu máximo é 439. Então, o que é que eu tenho que fazer? 444 menos 439.
439. É óbvio que é 5, né? Mas aí eu precisava mostrar para vocês, porque pode ser que o de vocês dê uma diferença maior. E como é que vocês vão fazer? 5. Então, vou recomeçar aqui no 5. Mais 32 e mais 32. Pronto. Formamos os nossos 14 itens que nós queríamos. Tá bom? Pronto. Tá faltando um, né? Pronto, tá bom. Gente, e aí nós vamos formar nossa amostra. Com isso, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente utilizou antes. Vamos ver aqui, ó. O primeiro é 5. Então, do 5... Opa. Isso daqui eu vou querer... Eu posso botar até no item novo aqui, ó. Vou querer o 5. Vou querer, quem mais? O 37. O 69. O 37. O 69. E aí, por diante, né? O 134. Assim por diante. 166, 198, enfim, vocês vão formar. Eu não vou copiar todo mundo, eu vou copiar aqui e vou voltar para o trabalho da gente, tá bom? Até porque é um exemplo isso aqui. Lembrando, se vocês tiverem dúvida, minha gente, perguntem, não fiquem com vergonha, tá bom? E vamos colocar aqui um textinho. Formamos a amostra B, se quiser dar destaque, a amostra B. Dizer como essa amostra foi formada através da técnica de amostragem sistemática, tá bom? Utilizamos as nossas 3 matrículas, tá certo? Utilizamos os 2 últimos dígitos das nossas matrículas. Aí descreve quais são as matrículas de vocês, tá bom? 2020, meio ambiente, eu boto aqui, ó, para botar em destaque. Se eu não conseguir colocar em destaque, não tem problema, tá bom? Vocês vão fazendo aqui. Tá. Aí a amostra é essa. Pronto. Eita, como a configuração não ficou legal, deixa eu botar aqui. Tá faltando só o títulozinho aqui. Vocês podem aproveitar sexo, idade. Os dados que vocês vão pesquisar eles já estão exatamente na tabela, tá bom? Olha como fica. Vou copiar aqui. Opa. Vou diminuir essa tabela. Autoajuste, a janela. Acabou. Pronto. Olha aí que bonitinho que vai ficar no trabalho da gente. Vocês, quando fizerem com a amostra sistemática, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa que foi feita nos anteriores. Vocês vão fazer a distribuição de frequência. Quantos homens, quantas mulheres, qual os mais votados, quais os menos votados, ou seja, qual o maior índice de aprovação e qual o maior índice de rejeição aí para essa votação. Vocês vão fazer a tabelinha do mesmo jeito que já fizeram no A, tá bom? E para a letra C,
Aí, letra C, o bicho pega um pouquinho. Por quê? Na letra C, a gente tem todos esses dados. É uma tabela bem maior, tá certo? E nesses dados, tá bom? Vocês não precisam fazer a distribuição de frequência de tudo, tá bom? Deixa eu colocar logo como observação. O mais importante para vocês fazerem a distribuição de frequência é só de idade. Aliás, idade já foi nas outras pesquisas. O mais importante nessa é membros da família e renda bruta, tá bom? Se concentrem, façam esses dois, porque são os que vão dar o maior gás para a gente fazer as médias, moda mediana, entendeu? Moda mediana a gente faz com os outros bem rapidinho, mas não é o principal. Vocês não precisam fazer a distribuição de frequência de todas essas informações, que é muita coisa, tá bom? Então, faça. Agora, não deixem de fazer a renda bruta da família. E aí, para a renda bruta da família, eu dou uma dica. Não usem distribuição de frequência simples, que tem 20 informações de valores diferentes. Usem faixas de renda até 2.000, ou até 1.000, de 1.000 a 2.000, 2.000 a 3.000, enfim. Façam os intervalos que vocês acharem conveniente, tipo de 0 até 1.500, de 1.500 até 3.000 reais, de 3.000 reais até 4.500. E aí vocês fazem essa distribuição que fica mais fácil. Só que tem um detalhe. Essa amostra ela tem que ser formada a partir de estratos. Ela é a estratificada proporcional. Tá bom? Então, a amostra C precisa ser feita utilizando a amostra C ela precisa ser feita utilizando a técnica de amostragem estratificada proporcional. E para isso, eu pedi para que vocês considerassem 4 estratos diferentes. Inclusive, na pesquisa, quando eu levantei aí, tem 3 informações sobre a idade que estão incorretas. As informações de idade estão com o nome de cidade, Olinda, Cabo e Recife, salvo me engano, tá bom? Então, são informações para a gente nulas. Se vocês, por acaso, tirarem na amostra de vocês, a gente vai desconsiderar aquela informação de idade, tá bom? A gente vai desconsiderar para o cálculo de idade. Uma outra atitude, se você não quiser desconsiderar, é uma pessoa respondeu errado, como a pessoa respondeu errado, não utilizou um critério certo para a resposta, você pode anular aquela resposta toda de tudo que ele respondeu e simplesmente pegar um anterior, um posterior a ele, tá certo? Pega o que está antes ou pega o que está depois e aí continua fazendo a amostra normal sem prejudicar as suas contas, tá certo? Gente, na técnica de amostragem, eu pedi para que vocês considerassem 4 estratos. E aqui eu vou anotar. Eu pedi para que vocês considerarem se é homem ou mulher. Ou mulher. E sendo homem ou mulher, eu pedi para que vocês considerassem que... Opa! Tem um recurso aqui dos pontos, espera aí. Eu pedi para que vocês considerassem se tem até 24 anos ou se tem 25 anos ou mais. Olha, vou botar aqui em azulzinho. Existem 86 homens de até 24 anos. Existem 75 com 25 ou mais. Entre as mulheres existem 190
com até 24 anos, existem 85 com 25 anos ou mais. Vocês têm que... O tamanho da amostra, ó, a amostra é de 4,5%. Significa que vocês têm que calcular 4,5% de 86, 4,5% de 75, 4,5% de 190 e 4,5% de 85. Os valores, para facilitar, eu já calculei para vocês, tá certo? E aí, quem não tinha calculado ainda, preste atenção agora. Já arredondando os valores para mais e para menos, conforme a necessidade, tá bom? Deixa eu anotar aqui. Vocês vão utilizar na pesquisa 4 homens de até 24 anos e vão utilizar 3 homens com 25 anos ou mais. Entre as mulheres, vocês vão utilizar 9 mulheres que tenham até 24 anos e 85 mulheres que tenham... Das 85, vocês vão pesquisar 4 que tenham entre 25 anos ou mais, tá bom? Se você somar aqui, ó, 4 mais 3 dá 7, 7 mais 9 dá 16, 16 mais 4 dá 20, que é justamente o tamanho da amostra que a gente queria. Tá bom, gente? Então, essa é a contagem que vocês vão fazer. Como é que vocês podem pesquisar? Aleatoriamente. Vocês podem pesquisar sistematicamente. É livre para vocês. Professor, como o senhor recomenda? Gente, vamos fazer o seguinte. Se a gente já utilizou o sorteio eletrônico da outra vez, utiliza de novo. Tá bom? Ou sistematicamente, pega o número da matrícula de vocês, estabelece agora não de 14 em 14, mas vocês colocam um intervalo qualquer, de 10 em 10. De 10 em 10, vocês vão pesquisar alguém. Tal, tal, tal. Se tiver nesse grupo, vai anotando aqui. Ah, número tal é desse grupo, número tal é desse grupo, número tal é desse. Vamos fazer na prática, né? Que na prática fica mais fácil. Vou pegar a amostra C, vou pegar aqui, ou se não, se for pelo sorteador. Eu quero sortear, são 20, mas eu acho que vai precisar de mais. Vou botar 40 logo. 40 números entre 439 e entre 1 e 439. Pronto. Com isso, olha aí. 1, o 3, o 16. Vamos lá. O 1. Deixa eu aumentar o zoom aqui. O 1. Mulher de 18 anos. Então, deixa eu diminuir aqui. Abrindo a tela. Pronto. Aqui, ó, que bonitinho que vai ficar. A vaquinha ali em cima tá ótima. Anotar aqui, pronto. Vamos lá. Gente, o primeiro, o segundo, o 1, mulher de 18 anos, tá bom? O 3, mulher de 19 anos. O 16, mulher de 23 anos. O 21, mulher de 28 anos. Então, só nessa leva aqui, eu já tenho o 1, opa, o 1 vai fazer parte aqui, o 3 vai fazer parte aqui, o 9 vai fazer parte aqui, o 16 vai fazer parte aqui. Aí vocês saem separando, entendeu?
Próximos números. 21. É 21 que eu anotei lá. 9, 16. O 19. 9, 16. Eita, até 23. 16 aqui também. O 1, o 9, o 16, o 19. 19 e 16. Mulher de 23 anos. O 19 é um homem de 34. Então, aqui. 19 é um homem de 34. O 21 é uma mulher de 28 anos. Aqui. Próximos números. 27, 59, 60. 27 é uma mulher de 28 anos. Mulher de 27, 28 anos. Aí tem os 59 e 60. 59, mulher de 19 anos e 60, mulher de 18. Então, só está dando mulher de 19. 59 e 60. Está quase completando essa amostra, tá bom? Quando é que eu vou parar de contar aqui? Quando completar 9 mulheres, tá bom? Quando completarem as 9 mulheres, eu paro. Quando aqui completarem as 4 mulheres de 25 anos ou mais, aqui, tá bom? Aqui tem, eu preciso de 3, aqui eu preciso de 4. Esse é o tamanho da amostra de vocês, aí sim. Aí a pergunta, né, que vocês podem estar se fazendo. Professor, precisa, por acaso, de fazer 4 tabelas diferentes? Não, não precisa. Vocês vão colocar tudo isso numa tabela só. Tá certo? Deixa eu parar aqui a apresentação. Vocês podem colocar tudo isso numa única tabela. Tá certo? E aí sim, essa tabela vocês vão tratar. Eu disse que tem muita informação nessa tabela, não foi? De fato. E aí, lembrem que o mais importante, que vocês não podem apagar de jeito nenhum, é a tabela que tem a renda, tá certo? E aí, a gente vai tratar. Foi direitinho. Deixa eu ver agora aqui quais as dúvidas para poder a gente retomar lá o trabalho, tá certo? Jéssica, posso criar quantas tabelas eu quiser? Sim, pode. Criar quantas tabelas você quiser. Agora, o que eu recomendei, 2 por vez. Quais serão os requisitados? Já tem aí dizendo especialmente quais são, tá bom? As numéricas. As que têm informação, como, por exemplo, na tabela A, né? Deixa eu ver aqui no banco de dados, na amostra, no que vocês vão precisar para mostrar. Tem o valor das passagens. Eu não faria com essa, tá bom? Rosângela, é preciso fazer mais tabela na amostra A, sem ser as que já foram criadas. Para essa finalidade da distribuição de frequência, Rosângela, não, ela já é o suficiente. Essas 2 são suficientes. Façam 2 só, de uma distribuição simples. Se precisar fazer, porque assim, a gente ainda vai. Lembrem que, além dessas tabelas, dessas séries, que a gente vai chamar com nome chique agora, tá certo? Nome estatístico, essas séries estatísticas, ou distribuições de frequência, vocês, além de fazer elas, vocês ainda vão trabalhar com gráficos. Isso já vai dar um tamanho para o trabalho de vocês, que é uma coisa enorme, tá certo? Então, não recomendo, por exemplo, na C. A parte C, né, a amostra C, tem muitas informações. E vocês não precisam fazer de tudo. Imagina fazer tabelas e gráficos de tudo isso. Não precisa, tá certo? E lembre que vocês vão alternar. Em um vocês vão fazer tabela, em outros vocês apresentam gráficos. Não precisa, onde você fez a tabela,
você também fazer gráfico, onde você fez gráfico, também fazer a tabela, ou séries, ou distribuição de frequência. Isso não precisa vocês fazerem repetido para aquelas informações. A gente vai diversificar para que o nosso relatório ele não seja monótono, mas seja atrativo, tá certo? Imagina que vocês vão utilizar isso quando vocês forem fazer o PPO de vocês. Vocês podem utilizar isso quando vocês forem fazer um PBIX, um PIBEX, um relatório qualquer, tá certo? E aí, eu vou fazer uma interrupção agora na gravação, porque senão a gravação vai ficar muito grande, tá certo? E vou retomar uma outra gravação em que a gente vai falar sobre gráficos. Aí vai ficar o vídeo da aula de hoje dividido em duas partes. A primeira parte que a gente falou sobre as distribuições de frequência, que são essas tabelas que indicam a frequência com que cada dado desse aparece. E aí a gente vai começar a construir os primeiros gráficos da gente, tá certo? Na segunda parte da aula.